Oi meninas, tudo bem? Bom, hoje eu tinha marcado a nossa aula para as 4 horas, mas como hoje a tarde está bastante corrido para mim devido ao trabalho, tenho que ajudar minha mãe com as coisas, você tá mandando mensagem lá no grupo, então não vai ser possível. Mas eu tô gravando aqui o estudo para vocês, mas espero que vocês estudem com bastante dedicação e anotem as dúvidas, tá bom? Hoje é o estudo 3, nós vamos falar sobre a origem do mal. Charles Baudelaire, historiador, artista e poeta francês do século XIX, acreditava que Deus criou a natureza e os seres humanos para serem bons e maus, resultando no que parece ser uma mistura de ambos. Há quem concorde que Baudelaire, mas qual deve ser a postura do cristão? Como harmonizar um Deus amoroso que deu a própria vida para salvar pecadores com existência de doença, sofrimento e morte? O que dizer da realidade como violência, terrorismo, roubos, assassinatos, frios que acontecem todos os dias? É Deus responsável por tudo isso? Se não é, quem é o responsável? Deixemos que a Bíblia responda. Então, como vocês viram, tem algumas perguntinhas aqui, né? Então, nós vamos ver de onde surgiu o mal, de onde se originou o mal, né? A primeira pergunta: de quantos anjos é composto o exército de Deus? A resposta está lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 11. De quantos anjos é composto o exército de Deus? Lá em Apocalipse 5, 11, fala que é composto de milhares de anjos. As escrituras declaram que os anjos foram criados por Deus e são ministros enviados para auxiliar aqueles que vão herdar a salvação. Eles existem antes da criação da terra e são em sua natureza superiores aos homens. O salmista Davi declara acerca do homem: pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Então, o exército de Deus é composto por milhares e milhares de anjos. Segunda pergunta: que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Que descrição a Bíblia fala de Lúcifer? Você sabe que Lúcifer era um anjo de luz, né? Então ele era o ex-líder dos anjos. Ele que liderava os anjos, ele era o líder. Olha só, o Lúcifer, que é o diabo, né? Vocês sabem? Ele era o anjo de luz, ele era o anjo mais lindo do céu. Por isso que Deus deixou ele como líder. Olha só, como Deus tinha uma confiança nele, colocou Lúcifer como líder. A resposta está lá em Ezequiel 28, capítulo 28, versículo 14, 15 e 17. Que descrição a Bíblia fala de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Perfeito era nos teus caminhos, até cometer iniquidade e transgressão da lei de Deus. Ele era um anjo perfeito, até ele cometer iniquidade e transgredir a lei do Senhor. A função de Lúcifer no ambiente celestial era de importância singular. A expressão querubim da guarda é uma tradição da palavra hebraica sequec, que significa cobridor. Ele se achava vinculado à administração do governo de Deus. E também era o anjo cobridor da lei de Deus, atuando no lugar santíssimo no santuário celestial. Lúcifer era o primeiro em honra depois do amado Filho de Deus. Houve um tempo em que a alegria de Satanás era executar as ordens divinas, olha só. Então ele era um anjo de luz, Deus tinha tanta confiança nele, que ele era tão obediente, que Deus colocou ele como líder dos anjos. E ele começou a se achar: nossa, eu sou tal, eu sou bambambam. Então quando Deus colocava ele para executar alguma ordem, ele começou a se achar. E aí ele começou a decair, né? O orgulho pressupõe a queda, né? A Bíblia fala também. Terceira pergunta: que outros pecados esse anjo cometeu? O primeiro pecado de Lúcifer que a gente viu foi o orgulho, querer se achar melhor do que Deus. Ah, olha só, Deus já está me dando autoridade, então olha, eu já tenho bastante anjos que gostam mais de mim do que de Deus, servem a mim. Então, se Deus faz isso, eu também sou líder, claro que eu posso. Ele começou a se achar, né? Começou a se orgulhar de si mesmo. E o orgulho pressupõe a queda. E aqui, esse foi o primeiro pecado dele, foi o orgulho. Terceira pergunta:
Que outros pecados esse anjo cometeu? Isaías 14, versículo 12 e 14. Que outros pecados Lúcifer cometeu, além do orgulho? A resposta está lá em Isaías, capítulo 14, versículo 12 e 14. Ele queria sentar no trono de Deus, pretendia ser semelhante ao Altíssimo e queria o lugar de Deus e ser adorado. Olha só, o primeiro pecado foi orgulho, querer ser maior que Deus, né? Começou a ter orgulho dele próprio e quis ser maior que Deus. Depois ele desejou ser o próprio Deus, sentar no trono de Deus e governar. Depois ele queria ser igual a Deus, queria ser Deus, queria tomar o lugar de Deus e ser Deus, tomar o lugar de Deus. Queria o lugar e virar um Deus. Lúcifer, ele atentou contra Deus, pois queria se assentar no trono dele, ser adorado e comandar o universo. Gradualmente, ele desenvolveu o sentimento de exaltação própria. Descontente com a sua honrosa posição, desejou também a honra divina e única, que era unicamente de Deus. Além de Deus ter colocado ele como líder dos outros anjos, ele não contente com aquela posição que ele tinha, ele quis tomar o lugar de Deus. Com tanta inveja, começou a invejar o lugar de Deus, começou a se achar o bambambam, que ele quis tomar o lugar de Deus. Começou a se orgulhar. Se ele pode e todos gostam de mim, eu também consigo fazer o que Deus faz. Então, Lúcifer começou a se achar o bambambam e começou a querer tomar o lugar de Deus. Entendeu? Quarta pergunta. Qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? Qual foi o resultado da rebeldia de Lúcifer? A resposta está lá em Apocalipse 12, versículos 7 e 9. Houve no céu uma grande batalha entre Cristo e Satanás. O mal surgiu no céu, através de um anjo de luz, que se rebelou contra Deus e passou a se chamar Satanás. Nesse conflito, a terça parte dos anjos se uniu ao inimigo, foi expulsa do céu e veio se alojar na terra. Então, houve lá no céu um grande conflito entre Lúcifer e Satanás. Nesse conflito, Deus expulsou Lúcifer do céu. Aquele anjo que começou a querer ser maior que Deus, Deus expulsou ele. Com isso, aqueles que eram seguidores de Lúcifer, os outros anjos que apoiavam ele, foram expulsos junto com Lúcifer. Então, a terça parte dos anjos, então, além de ele querer ser o bambambam, ele ainda convenceu mais do que a maioria de anjos para que ele era melhor do que Deus. Então, entre esse conflito entre ele e Deus, Deus mostrou que ele é soberano, que ele é o todo-poderoso, que ele é o maior, que ele é mesmo nosso Deus. Então, Lúcifer foi expulso do céu. E aqueles anjos que acreditavam que Lúcifer era o bambambam, foi expulso junto com eles. Então, Lúcifer hoje é o diabo, né, que fica atentando às nossas vidas, mas ele está preso. E os diabinhos eram os outros anjos que foram enrolados por ele, né, que foram pela cabeça dele, né. Por isso a gente tem que tomar cuidado, viu? Para não deixar ser enganada por pessoas que querem o nosso mal, né? Às vezes pessoas que essa pessoa quer o nosso bem, mas a gente tem que orar e pedir direção de Deus. Senhor, será que mesmo que essa pessoa, ela tá falando de ti, vem de ti? A gente tem que orar todos os dias e ficar vigilantes, porque Lúcifer, ele era um anjo de luz. Então, gente, nem tudo que reluz é ouro. A gente tem que orar e vigiar, pedir para Deus nos guardar e nos proteger todos os dias. Quinta pergunta, meninas. Que advertência Deus fez a Adão e Eva no Éden? O que Deus falou para Adão e Eva? Que advertência Deus fez para eles lá no Jardim do Éden? A resposta está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 15 e 17. Vocês podem pausar o vídeo, tá? Para vocês lerem. Depois vocês coloquem continuar para vocês verem a explicação. Que advertência Deus fez a Adão e Eva lá no Éden? Gênesis 2, do 15 até o 17, versículo. Deus disse: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comerem, certamente morrerás. O ser humano perdeu a imortalidade por causa da desobediência às orientações de Deus. O pecado o atingiu como um todo, desfigurando nele a imagem divina, comprometendo os aspectos físicos, mentais e espirituais.
Não apenas a humanidade foi afetada, mas a própria natureza. Romanos 8, 22. Por isso, a redenção é um dos maiores objetivos de Deus, isto é, restaurar sua imagem naqueles que o aceitam. Então, aquelas pessoas que aceitam Jesus como Salvador e decidem viver com Ele, Jesus restaura a imagem, Jesus muda a história dessa pessoa, entendeu? Então, Deus disse: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, essa foi a advertência que Deus deu a Adão e Eva, para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pergunta 6. Contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? Contrariando a advertência divina, o que a cobra, a serpente, falou à mulher, falou para Eva? A resposta está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo do 1 ao 5. A serpente disse: é certo que não morrerás, sereis como Deus. Lúcifer, não tendo êxito em perpetuar sua rebelião no santuário celestial, veio atacar o ser humano no jardim do Éden. A estratégia utilizada foi semear a dúvida no coração de Eva. Pelo engano, levou-a a duvidar de Deus e a desobedecê-lo. Ao pecar, tornou-se ela agente de Satanás na rebelião, levando Adão para o mesmo caminho. Após a queda, o ser humano ficou sob a condição de não mais poder ver a face de Deus. Então, após Adão e Eva comer o fruto, né, desobedecer o que Deus tinha falado, para eles não comer, podia comer qualquer fruto daquelas árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, como eles comeram desobedecendo a orientação de Deus, hoje a gente não tem mais o contato face a face com Deus, né? A gente só sente a presença dele quando a gente ora, quando a gente conversa com ele, porque nós se tornamos submissos ao pecado, né? Por causa da desobediência, nós se tornamos submissos ao pecado. Por causa do pecado, a gente não consegue mais conversar com Deus face a face. Isso só vai acontecer quando ele voltar para nos levar para morar com ele na Nova Jerusalém. Pergunta 7. Que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles procuraram? Então, qual foi a certeza que Deus falou para Adão e Eva quando eles procuraram eles? Gênesis capítulo 3, versículo 15. Jesus Cristo, o descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Ele deixaria o céu e, através do mistério da encarnação, nasceria de mulher. Viveria como ser humano e, por sua morte e ressurreição, decretaria o fim do domínio de Satanás. Aleluia! Jesus veio ao mundo, né? Jesus veio de uma mulher normal, simples como nós, uma mulher pobre, né? Jesus foi pobre. E ele nasceu, só que ele viveu aqui sem pecar e ele morreu por nós. Ele morreu para nos dar a vida eterna. Sim, cada gota de sangue que ele derramou foi para nos limpar do pecado, nos limpar da mancha do pecado, né? O pecado, ele causa uma mancha na gente. Jesus, quando ele derramou o seu precioso sangue lá no Calvário, ele fez isso por amor a mim e a você, para nos limpar do pecado. Após o pecado, o Senhor não abandonou a humanidade. Ali no Éden, Deus foi o primeiro sacerdote. Providenciou um sacrifício para simbolizar a morte do Filho de Deus pelos pecadores e apresentou o plano de salvação. Apocalipse 13:8. Também neste momento foi feita a primeira profecia messiânica, de que o descendente da mulher, Jesus, viria e esmagaria a cabeça da serpente, Satanás. Situação que foi concretizada com a morte e ressurreição de Cristo. Então, Jesus morreu, né? Nós comemoramos a Páscoa, né? A Sexta-feira Santa, que é o dia da morte de Jesus, né? O dia em que ele sofreu tudo aquilo, sofreu por amor a nós. Aí no sábado, né? Que é o sábado de Aleluia, né? Que a gente comemora. Muitos cristãos, né, que comemoram a Páscoa, o sábado de Aleluia, que foi o dia que ele foi lá, pisou na cabeça da serpente, pisou em Satanás e esmagou ele, prendeu ele. E ele está preso. Satanás, ele não é ele que está atentando a gente. Quem atenta a gente, que faz a gente cometer, pecar,
que fica falando com pensamentos contrários não é o Lúcifer, porque ele está preso. Quando Jesus morreu, ele desceu lá no inferno, ele prendeu Satanás, ele está preso. Então, quem você vê atentando a gente são aqueles anjos caídos, né? Que Lúcifer levou junto com ele. Então, esses que estão atentando, mas eles não têm poder nenhum sobre a nossa vida, porque nosso Deus é o poderoso. Então, fica firme na presença de Deus. Então, Jesus desceu lá no inferno, prendeu Satanás, ele está preso. E ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele nos deu uma nova esperança, uma esperança de uma vida cheia de paz, alegria. Jesus te ama. Olha só. Situação que foi concretizada com a morte de Cristo. 8ª pergunta. De que maneira Satanás nos engana hoje? Como que Satanás engana a gente hoje, meninas? 2 Coríntios 11, versículo 14 e 15. Mateus 24, versículo 24. De que maneira que Satanás nos engana hoje? Nós vimos na pergunta 7 que ele está preso, o Lúcifer está preso, né? Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele desceu no inferno e prendeu Satanás, esmagou a cabeça da serpente, que é do Lúcifer, ele está preso. Então, de que maneira ele nos engana hoje se ele está preso? Transformando-se em anjo de luz, realizando sinais e prodígios. Então, voltando àquele ditado, nem tudo que reluz é ouro. Muitas vezes falam, olha, que incrível. Cuidado, que às vezes atrás daquilo lindo, daquilo incrível, pode ser algo que vai levar você para a perdição, que vai tirar a sua salvação. Então, nem tudo que reluz é ouro. Transformando-se em anjos de luz e realizando mil sinais e prodígios. Através dos anjos caídos, né? A estratégia do inimigo é enganar o ser humano, misturando a verdade com o erro de tal maneira que a mentira pareça ser verdade. Satanás, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo. 2 Coríntios 4:4. Por essa razão, nem sempre podemos confiar em pessoas que realizam milagres e maravilhas e que preveem o futuro. Então, nem sempre a gente deve confiar em pessoas que faz milagres e maravilhas e que diz prever o futuro, porque é enganoso, né? Satanás também faz isso. Então, você tem que orar, falar assim, Deus, isso vem de ti? Tá na Bíblia isso que essa pessoa tá falando? Na Bíblia isso que essa pessoa tá fazendo? Vai lá na Bíblia dar uma conferida. Não acredita em tudo que você vê, não, tá? Não deixe enganar. Satanás era um anjo de luz e ele veio para matar, roubar e destruir. Nós, o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. A nova natureza que Deus nos concede deve ser alimentada diariamente por meio de comunhão com Ele e realização do seu serviço. Então, como é que a gente se mantém firmes e inabaláveis com Deus, para a gente não cair não ser enganado por esse anjo de luz, né? Nem tudo que reluz é ouro. A gente tem que se manter firme, orando, lendo a Bíblia, vigiando, indo na igreja, tendo comunhão com os nossos irmãos. Tá bom? Então, vamos lá. Pergunta 9. Contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias? Contra quem o inimigo de Deus está irado nos dias de hoje? Apocalipse 12, versículo 12 e versículo 17. Contra aqueles que seguem os 10 mandamentos. O inimigo está irado contra eu e você, que obedece a palavra de Deus, que obedece os seus mandamentos. A ira do inimigo sempre se voltou contra as pessoas que são fiel a Deus ao longo das eras. As Escrituras declaram que, especificamente no tempo do fim, haverá aqueles que permanecerão fiéis à orientação divina, sem se importar com o que pensa a massa popular. Deus está chamando pessoas de todas as raças, tribos e línguas e povos para deixarem de lado as ideias preconceituosas sobre a Bíblia. Convida a todos para se unirem ao seu povo nestes últimos dias.
Então, o Satanás, ele é irado contra nós que seguimos a Cristo, que obedecemos a sua palavra, que obedecemos os seus mandamentos. E a última pergunta: como nos é possível vencer Satanás? Como é possível a gente vencer Satanás? Efésios capítulo 6, versículo do 10 ao 18. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo do 10 ao 18. Como nos é possível vencer Satanás? Revestindo-nos de toda a armadura de Deus, tendo o escudo da fé, seguindo a palavra de Deus, orando em todo o tempo. A gente está aqui revestidos com a armadura de Deus, com o escudo da fé e orando em todo o tempo todo viver em oração, comunhão com Deus. Então a gente consegue vencer Satanás quando a gente tem comunhão com Deus. A comunhão com Deus nos dá uma armadura que nos protege contra as ciladas do diabo. Após a entrada do pecado, adquirimos uma natureza má e hoje lutamos contra as forças espirituais do mal. Nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra as forças espirituais. Efésios 6:10. As Escrituras declaram que neste conflito entre o bem e o mal, só seremos vencedores se usarmos a armadura divina e lutarmos corajosamente. Então a gente só vai sair vencedor dessa luta contra o mal se a gente se revestir com as armaduras de Deus, da oração, lendo a Bíblia e guardando a nossa fé e amando a Deus sobre todas as coisas e obedecendo aos seus mandamentos. Lúcifer, ele era um anjo de luz e quis tomar o lugar de Deus. Eva foi enganada pela serpente. O mal se originou no céu, no coração de um anjo livre e não com Deus. Lúcifer cometeu iniquidade, que é desobediência à lei de Deus. Ele enganou os anjos e tem enganado muitos através de sinais e prodígios. Sua ira é contra os que seguem os mandamentos de Deus, que seguem a palavra de Deus, que obedecem a Deus. Pense para vocês refletirem. A rebelião de Lúcifer é um mistério que não foi revelado em sua plenitude. É impossível explicar detalhadamente a origem do pecado, mas podemos ver que ele é um intruso e por isso desculpá-lo é o mesmo que defendê-lo. Entendeu? Então, fiquem firmes, inabaláveis, orem sempre, o tempo todo, vivam em oração. Leiam a Bíblia, meditem na palavra de Deus e tenham vida com Deus, que assim Satanás não vai ter poder na sua vida. E aí, preparados para responder um compromisso de fé com Deus? Vocês creem que o mal surgiu com um anjo criado perfeito e que se rebelou contra Deus? Sim. No grande conflito entre o bem e o mal, você quer ficar ao lado de Deus e da palavra de Deus? Amém, Jesus. Deseja se revestir de toda a armadura e seguir as orientações de Deus para o resto de nossas vidas até a eternidade? Amém. Pai, eu agradeço por essa palavra, Deus, que ela sirva, meu Deus, como uma espada que venha nos guardar e nos proteger e nos livrar de todo mal. Obrigada por esse estudo. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.